Olá, professores, tudo bem? Estou na segunda semana fazendo um comentário é, do concurso público para coordenador pedagógico do município de Ribeirão Preto. E qual era o nosso combinado quando começamos essa série? Não comenta as questões relativas a Ribeirão Preto porque não pertence ao município, mas já assegurei que essas questões elas estão em conformidade com a BNCC, com toda a legislação. Por isso, muitos candidatos que não são daquele município conseguiram acertar, justamente porque elas estão em consonância com todas as diretrizes, né? Todos os municípios têm que estar alinhados com seus estados e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estou aqui na questão número 34 de conhecimentos pedagógicos. Então, se a prova é para coordenador pedagógico, é claro que aquele que almeja um cargo de professor no ensino público vai se beneficiar com essas questões, que o conteúdo é o mesmo, só muda o ponto de vista. A questão 34, ela vai falar do título 3, do direito à educação e do dever de educar, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aí ela fala, no artigo 4º, né, essa lei diz o seguinte, que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante diversas garantias, algumas incluídas no texto original e ou novas redações que foram realizadas ao longo dos anos após as publicações dessa lei. Como assim novas redações? Por exemplo, a educação infantil em 1996, ela era 0 a 6 anos, com a necessidade das mudanças, hoje é 0 a 5. Então, é uma nova redação, mas a lei maior permanece. Então, aqui a questão a LDB traz algumas garantias, exceto o que? O que a LDB não traz que está aqui na redação desse concurso? A. Primeira alternativa, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, correto? Correto. Vocês poderiam perguntar se estivéssemos presencialmente, mas não é educação infantil obrigatória? Não. O oferecimento da creche, ou seja, 0 a 3, é um direito da criança que ela pode solicitar ou não. Não é? O Estado precisa oferecer, porque vai ter aquele que vai solicitar, mas nem todos solicitam e o Estado não é obrigado a oferecer para todos. Alternativa B, preste atenção. Educação digital com garantia de conectividade em todas as instituições públicas, especificamente do ensino fundamental, com internet de velocidade razoável, mais adequada ao uso pedagógico, possibilitando o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital, para a criação de conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. Essa está incorreta, porque hoje se almeja estados, municípios que têm condições, têm investido na educação digital. Ela é até colocada como uma linguagem, porém ainda não há a garantia de que isso vai acontecer. Aí depois, aqui na questão, segue aqui outras alternativas que estão corretas, por exemplo. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade, a quantidade mínimas por alunos, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada educando, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Isso já ocorre, né? Claro que cada estado, município, ele está num ponto de organização, de efetivação dessa garantia, mas ela consta na legislação. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação transversal a todos os níveis, etapas, modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.
é a nossa legislação da educação especial, do atendimento educacional especializado, correto. Errado aí nessa questão era somente essa questão da educação digital, que é desejável, mas ainda não é uma garantia do poder público. A segunda questão que vamos tratar hoje, ela vem falar do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação 2014 e 2024. Então aqui diz assim, a questão 35. O Plano Nacional de Educação chega no ano de término de sua vigência, né? 14 a 24, estamos em 2024. E o momento é de análise a fim de saber quais as estratégias foram adequadas para o cumprimento das metas estipuladas. A meta 2, por exemplo, trouxe a intenção de universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, garantindo que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o fim do ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. Quanto às estratégias pensadas para esse fim, analise as proposições abaixo. Ou seja, dentro de tudo que se pensou para se fazer, para se alcançar essa meta, o que está correto? Primeiro, uma estratégia, né? Para que se atinja a universalização do ensino fundamental de 9 anos, com 95% dos alunos na idade correta para a série em que está matriculado. 1. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos da assistência social, saúde, proteção à infância, adolescência e juventude. Ok, isso é uma estratégia, isso é obrigatório que seja realizado nas escolas, buscar os alunos faltosos, evadidos e sempre em comunicação com secretarias municipais, estaduais de educação, conselho tutelar e órgãos afins. Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades. Correto? Não é? Então, foi uma década também de reafirmar esse compromisso de ter indígenas e quilombolas, pessoas do campo, como modalidades específicas de ensino e ter as estratégias adequadas para mantê-los na escola, que talvez não são as mesmas que as das populações urbanas. Número 3, disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino, organização flexível do trabalho pedagógico, excluindo a adequação do calendário escolar da realidade local, mas respeitando a identidade, a cultura e as condições climáticas da região. Errado. A princípio, ela pode parecer correta, mas primeiro ela fala, disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino, organização flexível do trabalho pedagógico. Não é flexível, excluindo a adequação do calendário escolar. É errado por isso, porque para as populações do campo, indígenas, quilombolas, ou que tem alguma particularidade ali na região, o calendário escolar ele precisa ser adequado. Vamos lembrar um exemplo que sempre uso para esclarecer esse fim, não é nem do indígena nem do quilombola, que tem que ter a época do plantio, a época da colheita. Lá na Paraíba, né? Nunca fui lá conferir, mas é um exemplo que, se estiver errado, me corrijam, mas que para mim é emblemático. O São João é uma festa fortíssima. Então, alguém que esteve por lá comunicou que o recesso escolar é na época das festas de São João. Diferente daqui do estado de São Paulo, onde estou, em que o recesso ele é em julho. Aí o São João já passou, né? Que o São João é junho, né? E às vezes a gente tem que até reanalisar isso, porque a questão, ver a questão das religiosidades, né? Hoje poucas pessoas católicas em relação a um passado
aí não muito distante. Será que às vezes hoje o marcador é a festa de São João? Mas é um exemplo emblemático disso, que esse calendário escolar, ele tem que ter ali os 200 dias letivos, as 800 horas letivas, adequando as necessidades ali daquela região. Então essa questão está errada. Corretas estão as afirmativas 1 e 2, que falam da busca ativa dos alunos faltosos e evadidos, e do ensino fundamental, respeitando as características das populações do campo, indígenas e quilombolas. É isso, na próxima oportunidade, na próxima semana, trataremos de outras questões aí desse concurso, que foi um concurso muito interessante, porque as questões foram questões que nos fizeram refletir, aprender com elas, e não somente aqueles pegas, né, para a gente se enganar, mesmo sabendo colocar a resposta errada. Não, nós aprendemos aí um pouco fazendo essa prova, por isso até compartilhamos com vocês a correção dela. Aí vocês podem perguntar, você vai colocar as questões que você errou também? Sim, só que primeiro eu vou colocar as que eu acertei, porque para aquelas que errei, eu preciso estudar para saber comentar. Grande abraço!